Esse é o Grande Round do Hospital de Clínicas na sua versão interativa 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje a questão é a integração assistencial na alta do paciente. É importante saber, especialmente a comunidade, de que a assistência ao paciente não se encerra por ocasião da alta. É necessário que o hospital tenha convicção de que as necessidades do paciente vão ser atendidas no seu retorno, na sua devolução à sociedade. Nós vamos debater esse tema com a participação de duas profissionais do Serviço Social do Hospital de Clínicas, a Genevieve Lopes Pedebos e a Cláudia Ciliana Vargas Morel. Cláudia, quais são os fatores impeditivos da alta do paciente? Bom, bom dia a todos. Tudo se dá no serviço social com a primeira entrevista ao paciente e ao familiar se presente. Porque é durante essa entrevista, esse primeiro atendimento, onde nós vamos levantar uma série de questões que vão ser tanto potência para uma alta tranquila ou fatores que poderão acarretar na prorrogação dessa alta. E nós levantamos questões tais como moradia, emprego, número de membros da família, que condições se tem, com quem se conta, para que a gente possa planejar essa alta a partir do momento da admissão desse paciente, porque como nós bem sabemos, a alta ela tem que ter início desde essa admissão, porque a probabilidade do sucesso da alta é bem maior. Além do que, nós temos todo um tempo necessário para articular a rede, ou seja, o conjunto das instituições que irão dar conta do cuidado no pós-alta, para que se restabeleça essa saúde e que essa família e esse paciente possam ter todo um suporte dessa rede com condições mínimas para continuar com esse cuidado. Na verdade, quando o paciente interna, ele já começa a ser trabalhado pelo serviço social? Sim, principalmente quando se detectam algumas questões assim que poderão acarretarem problemas para essa alta, tais como o paciente está sozinho, ou o paciente mora no interior, não tem quem lhe cuide, ou necessita de um cuidador permanente 24 horas, ou seja, estamos mexendo com a vida de um terceiro que precisa parar tudo o que está fazendo, deixar o trabalho, sair do seu lar, para cuidar daquele ente da família que naquele momento, por questões do adoecimento, está mais fragilizado. Mas nós também temos outras questões que fogem de todo esse parâmetro, que são os moradores de rua, que às vezes entram, ele não tem um lar, ele não tem uma família presente, e muitas vezes em decorrência da própria doença acabam saindo cadeirantes. Então todas essas questões têm que ser saneadas antes dessa alta, o que acaba por prorrogá-la, fazendo com que a permanência desse paciente se estenda para além daquilo que seria o necessário nessa instituição. Mas nós temos a responsabilidade, a corresponsabilidade nessa linha de cuidado, de orquestrar todas essas instituições que possam convergir para que a gente possa dar conta das necessidades e demandas que esse paciente apresenta. Um morador de rua, nós necessitamos de um abrigo, mas não é um abrigo comum, é um abrigo que possa acolher os moradores com dependências. Temos que fazer já o contato com a UBS da região, contando qual é a situação de saúde desse paciente, para que eles possam dar conta dessas necessidades. Necessitamos, às vezes, mobilizar o INSS para que ele tenha uma renda, benefício de prestação continuada, para que ele possa sobreviver de alguma forma, com um pouco de dignidade, poder ter alguma autonomia. De uma certa maneira, existe uma responsabilidade social, e essa responsabilidade social, ela se configura através de uma rede, né, que vocês dispõem. Genevieve, como é que essa rede é constituída? E ela realmente corresponde às necessidades que vocês demonstram por ocasião da alta do paciente? Na verdade, a gente articular essa rede surge justamente desse reconhecimento de que uma única instituição ela não vai dar conta de todas essas necessidades que esse paciente apresenta e que são extremamente complexas. Então, a partir disso, dessa identificação que a Cláudia traz, dessas necessidades que permeiam a vida do nosso usuário, né, a gente vai então acionar a rede conforme essas questões que surgem. Isso tem muito a ver com o conceito de integralidade, né, do SUS, que é um princípio do SUS, e que diz então que a gente tem que estar muito atento às várias dimensões da vida do sujeito e que tem a ver com a produção e a condição de saúde dele e a condição da gente
poder ofertar todos os serviços que ele precisa, né? A gente tem o artigo 3º, né, da Lei 8.080, que define o Sistema Único de Saúde, que fala justamente dessas múltiplas dimensões, que é um pouco o que a Cláudia trazia, né? Habitação, renda, trabalho, tudo isso tem a ver com as condições de saúde da população. Quando a gente pensa isso de uma forma mais teórica, assim, talvez pareça um pouco exagerado a gente pensar em todos esses fatores, mas na prática, quando a gente vê exemplos como esse que a Cláudia trouxe, né, concretos, de um morador de rua que tem uma sequela, que está incapaz e que precisa sair, aí a gente se dá conta realmente do quanto todos esses fatores eles estão vinculados à condição de saúde, né? Então, assim, como é que essa rede funciona, como é que a gente articula isso, né? Dá para a gente dizer que a gente tem... a rede, ela funciona assim, em 3 grandes grupos, digamos assim. A rede socioassistencial, a rede sociojurídica e a rede de saúde, né? A rede socioassistencial, ela vai... a gente tem por base a política de assistência social, né? E ela vai, então... ter equipamentos, ter instituições que vão dar conta de atender às necessidades relacionadas ao contexto social desse paciente, né? Ela é estruturada muito semelhante aos níveis de complexidade do SUS, assim. Então, a gente tem a alta, a média e a baixa complexidade. As situações onde a gente tem conflitos familiares, tem em alguma medida, alguma violação de direito, mas a gente tem um vínculo familiar presente, a gente tem uma família que dá conta, né, de algumas demandas desse sujeito, a gente encaminha para baixa e média complexidade, né? Então, tem algumas instituições que a gente aciona que podem dar um suporte, potencializar as capacidades dessa família para lidar com aquela situação de vulnerabilidade que se intensificou a partir do adoecimento. Quando a gente tem uma situação onde a gente não tem mais, né, tem um rompimento ou a inexistência de vínculos familiares, e aí a gente tem, por exemplo, um sujeito morador de rua, uma criança que não tem mais, né, não existe mais a condição de se contar com o poder familiar naquele momento, a gente vai acionar, então, a alta complexidade desse sistema e a gente vai direcionar, então, o atendimento para instituições que dão conta, assumem, né, esse papel, como os abrigos, né? A gente tem abrigos para crianças, abrigos para adultos, as casas-lares, as famílias substitutas, aí a gente tem uma série de... E vocês encontram receptividade em todos esses órgãos? Existe capacidade assistencial em todos esses órgãos? A gente sempre faz a articulação, ela se dá no nível, né, dos serviços, então a gente aciona essa rede, né, faz relatórios, faz visitas institucionais também. A gente percebe que a visita institucional é um recurso que funciona muito, né, muito potente, porque às vezes a lógica do encaminhar, né, bom, vai com um relatório ou faz um contato telefônico, muitas vezes a gente tem essa dificuldade dessa rede assumir, de fato, essa corresponsabilidade, essa coparticipação. Então, as visitas institucionais, elas funcionam bastante, assim. Então, a gente faz esse primeiro encaminhamento, né, nesse nível de reunião dos serviços, de encontro, de discussão. Quando a gente tem essa dificuldade, né, da rede dar conta e suportar essa demanda, porque realmente a gente tem um número muito grande e muitas vezes, né, as instituições não dão conta do volume até de atendimento que é demandado, a gente conta aí com a rede sociojurídica, né? E aí a gente vai acionar o Poder Judiciário, o Ministério Público e vai envolver justamente num momento em que a gente percebe que precisa talvez de uma determinação judicial para conseguir articular recursos que não Vocês costumam identificar essas vulnerabilidades previamente alta. Quais são as mais frequentes, Cláudia? Indícios de violência, idosos que residem sozinhos, que é um fenômeno contemporâneo bastante acentuado e nós vivenciamos no nosso cotidiano de trabalho aqui no hospital. As doenças mentais, a não adesão a tratamento, pais adolescentes, são todas questões que vão fragilizar esses sujeitos
e todas as suas formas de enfrentamento perante a doença. Então, nesse contexto, é que nós temos que compreender o que é essa vulnerabilidade social. É exatamente essa fragilidade que os sujeitos, grupos ou indivíduos têm de fazer frente às agruras, às dificuldades e à própria vida no seu cotidiano. Principalmente porque nós temos cada vez mais trabalhadores com baixa cobertura da Previdência, não têm carteira assinada, moram em locais geográficos bastante precários, de difícil acesso. Nós temos crianças, às vezes fora de escola, em situação de trabalho infantil, que apesar de termos muitas políticas públicas que estão feitas para dar conta dessa realidade, às vezes nem se chega a essas instituições para que se possa dar conta dessas demandas. Então, com quem a gente conta? Com a rede, que às vezes é o conselho tutelar, que faz uma denúncia, é a escola que consegue fazer o encaminhamento de um relatório para que se tenha notícia de crianças que abandonaram a escola, da evasão acontecida. Aí se vai atrás dessa família para ver quais as possibilidades, porque geralmente, quando tem uma família que não está sendo protetiva e cuidadora, está por trás uma família que também necessita ser cuidada. Por quê? Porque não teve acesso aos bens e direitos produzidos pela sociedade, pelo Estado e pelo mercado. E isso deixa eles numa situação de fragilidade extrema. E esse é mais ou menos o perfil do paciente que nós temos, que é usuário do SUS. De qualquer maneira, a família parece ser um elemento central nos encaminhamentos, porque embora exista toda uma rede assistencial, a relação vai ser feita predominantemente com a família. Através da família, exatamente. A família, ela tem existe esse reconhecimento dessa centralidade do papel dela, justamente porque ela tem essa função de protetora, né, e de socializadora dos seus membros, mas ela também tem esse papel de mediar essa relação, né? A gente vai trabalhar diretamente com essa família aqui dentro e ela vai fazer essa mediação com as instituições da rede, né, que a gente vai fazer essa articulação, assim. O que é importante a gente reforçar, assim, é que a gente não tem, muitas vezes, na maioria das vezes, uma família ideal, né? Aquela família de propaganda, que tudo funciona né, como a gente deseja. A gente tem um processo de transformação, né, da configuração dessas famílias. Muitas famílias hoje, atualmente, assim, chefiadas por mulheres, famílias reduzidas, né? Outras junções, reconstituições familiares, o pai que tem os filhos do outro relacionamento, a mãe que tem os outros filhos. E a partir disso a gente tem que poder olhar essa família dentro desse contexto, dessa realidade, e pensar essas potencialidades que a Cláudia falava a partir disso, né? No geral, a gente encontra famílias que têm um desejo muito grande de dar conta de assumir, né, o cuidado do seu paciente, do seu membro, mas que na prática, por todo esse contexto de vulnerabilidades, muitas vezes não encontram condições de fazer isso. E aí entra o nosso papel como equipe de saúde, aí toda a equipe de saúde, né, de poder olhar para isso e poder, através de práticas educativas, de acionar essas ações e serviços da rede, de poder passar muita informação para essa família, poder potencializar essa capacidade dela de dar conta disso. Eu tenho certeza que nós poderíamos continuar falando várias horas sobre esse assunto, porque ele é extremamente importante no contexto assistencial dos nossos pacientes e na extrema responsabilidade social que o hospital tem nesses encaminhamentos. Tanto a Genevieve como a Cláudia vão permanecer pelo período de uma semana respondendo perguntas e ouvindo os seus comentários, e esse, então, é o objetivo do Hospital de Clínicas, de levar a medicina até a sociedade através do grande round do Hospital de Clínicas na sua versão interativa 2015. Obrigado pela atenção que vocês deram a esse programa.